E para quem está chegando ainda e não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, eu sou psicóloga, moro em Brasília, sou de Brasília, Distrito Federal, e aqui eu ensino sobre estratégias, ferramentas e habilidades para que você tenha sucesso. E sucesso é reconhecimento, valorização e retorno financeiro vivendo da psicologia. Sucesso é ser RVRF. E hoje na live eu vou falar sobre rotinas que facilitam a nossa vida. Quando eu comecei na psicologia, eu não tinha muita ideia, né? Para mim tinha que ter prontuário, tinha que ter ali as informações do paciente, mas eu não tinha a parte prática ainda, a não ser a minha experiência de atendimento lá na faculdade. E aí eu descobri que a falta de rotina complica muito a nossa vida, e são coisas que normalmente nós não aprendemos na faculdade. E aqui eu estou hoje para mostrar por que é importante, mostrar por que vai fazer diferença no seu negócio, no seu dia a dia, e algumas formas práticas de você implementar já com conteúdo mão na massa. Então, primeiro, eu percebi o que eu chamo de rotina. Rotina são estratégias, são procedimentos, são coisas que você faz no seu dia a dia, que são frequentes e coisas que se repetem. Então, por exemplo, os meus pacientes, eles, antes de serem meus pacientes, normalmente eles me mandam mensagens. Se cada vez que eu vou responder um paciente numa abordagem inicial, eu tiver que imaginar, pensar, escrever um texto novo, isso vai me tomar tempo. E logo no início da minha carreira, eu tinha tempo. Mas depois que a minha agenda encheu, o meu tempo foi ficando cada vez menor para gastar com coisas que eram repetitivas. Então, eram coisas repetidas. Então, eu fui criando mecanismos para ganhar tempo e para facilitar, para que cada vez que eu tenha que fazer uma coisa, eu não tenha que fazer do zero. E é isso que eu chamo de rotina. E aí eu fui padronizando alguns procedimentos, como agendamento, recebimento, valor, né? Várias coisas do dia a dia do consultório, do dia a dia do atendimento, eu fui padronizando. E aí eu percebi que estabelecer rotinas e padronizações é fundamental para o nosso crescimento, é muito importante para o nosso negócio. Por que é importante, Aline? Por que vale a pena ter rotina? Rotina é chato. Vou te falar por que é importante. Anota aí, tá? Que isso não está no material que eu vou enviar para vocês. Anota aí por que é importante. Você ter padronizações e rotinas vai normalizar, fazer com que coisas sejam normais, já vou explicar o que é isso. Coisas normais vai organizar e vai facilitar. Então, as funções principais de rotinas de trabalho, padronizações, é que você vai normalizar, organizar e facilitar o seu dia a dia. Vamos lá, o que é normalizar? Existem colegas que têm, por exemplo, dificuldade de cobrar, dificuldade de pegar a maquininha do cartão, dificuldade de realmente cobrar o paciente que não pagou, dificuldades em relação a preço e a valor, e ele ia cobrar a sessão. Faz sentido? Quando eu digo normalizar, tem um livro que eu li e eu achei fantástico o conceito. O livro chama Mais Esperto que o Diabo. Você pode achar estranho, mas o livro é incrível, é fenomenal, super indico. Nesse livro, ele fala sobre ritmo hipnótico, que as coisas tendem a entrar num ritmo hipnótico. O que é isso? Nada mais do que se incorporar a uma rotina, a um hábito. Nada mais do que isso, tá? Não tem nada a ver com hipnose, não. O que é isso? As coisas entram no modo automático. E fez todo sentido para mim, porque quando eu comecei na psicologia, eu tinha dificuldade, por exemplo, de cobrar um paciente que não tinha me pagado. Ou eu tinha dificuldade, às vezes, de pegar a maquininha de cartão. Isso era muito difícil. Pegar a maquininha de cartão no final da sessão, por exemplo, e pegar e ali seria o momento ali de recebimento. Isso eu tinha muita dificuldade. Normalmente, os meus pacientes, eles me pagavam no final do mês, depois que eu tinha atendido. Por sorte,
eu nunca tive nenhum problema grave com recebimento. Tive, acho que até hoje, uma paciente que não me pagou uma sessão ou 2 sessões, alguma coisa assim. Então, tudo bem. Por que que era difícil cobrar do meu paciente? Porque aquilo para mim não era normal. Então, quando eu digo normalizar, é tornar aquilo que é novo ou aquilo que é difícil de forma automática, habitual. Então, se você, assim como vários colegas, vários psicólogos que estão começando, às vezes que já tem um tempo, uma jornada, mas que não tem secretária, não tem uma equipe que cuida dessa, por exemplo, desse recebimento, dessa cobrança, às vezes somos nós que temos que ser o secretário, quem faz o agendamento, muitas vezes somos nós que cuidamos da limpeza do nosso espaço, muitas vezes nós somos tudo que cuida do nosso cantinho, do nosso consultório, da nossa clínica. Quando a gente não tem uma equipe. E fazer coisas, às vezes, pode não parecer normal. E aí, quando você cria uma rotina, quando a gente cria uma rotina, isso passa a ser normal. Por quê? Você vai fazer tanto aquilo que aquilo passa a ser habitual. E eu me lembro, voltando aqui na minha história, que eu recebia normalmente ou antecipado, alguns pacientes me pagavam antecipados, alguns outros pacientes me pagavam no final do mês, quando saía o pagamento, e eu tinha dificuldade, às vezes, de cobrar. E aí, eu fazia terapia em uma clínica, e toda vez que eu ia para a minha psicóloga fazer terapia, eu passava na recepção. Na recepção, eu informava que eu havia chegado, para avisar para a psicóloga que eu já estava ali esperando, e também eu fazia o pagamento, e a secretária já me entregava ali a nota fiscal. Assim, eu achava aquilo super diferente, comparado com o meu negócio, que eu não recebia. E a partir dessa experiência, de ir à minha psicóloga fazer terapia, e toda sessão eu fazia o pagamento, eu resolvi cobrar também toda sessão. Então, implementar isso como padrão, por exemplo, faz com que eu receba, que eu tenha dinheiro entrando na minha conta todos os dias, e tornou habitual. Eu não tenho pacientes que ficam me devendo, eu faço a cobrança. Alguém perguntou aqui, sugiro cobrar por mês ou por sessão. Eu oriento que vocês façam aí a cobrança e o recebimento por sessão. Se é um paciente que vocês nunca atenderam, receber antecipadamente. Já vou explicar mais sobre esses detalhes, sobre esses itens de forma mais separadinha. E aí eu entendi que quando a gente adota rotinas administrativas, de atendimento, de comunicação, nós normalizamos, fazemos com que aquele procedimento se torne habitual. E isso ajuda a nossa organização. Você sabe exatamente quando você vai receber, quando o seu paciente vem. Nós sabemos quando as coisas acontecem. Nós sabemos como e nós sabemos onde está determinado material, onde está determinada mensagem, onde. Então, é importante nós organizarmos, né, o nosso dia a dia, para a gente ter informações que são importantes para o nosso negócio. Então, você sabe quando, como e onde. E, além do que, facilita, né? Você não vai ter que, em cada atendimento, em cada demanda, fazer um procedimento do início, porque você já tem ele ali padronizado e vai facilitar o seu dia, vai fazer com que você ganhe tempo, vai fazer com que você tenha estratégias que funcionam, vai fazer com que você tenha estratégias que funcionam à sua disposição. E aí eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu padronizei. Por exemplo, ficha de cadastro. A minha ficha de cadastro é uma ficha padronizada. E é interessante que, quando eu estava no consultório presencial, antes da pandemia, eu tinha ali uma ficha de cadastro, que me ajuda, vou explicar por quê. O que é importante ter numa ficha de cadastro? Por vezes, nós psicólogos, né, atendemos e temos que emitir nota fiscal ou recibo, um ou outro. E existem algumas informações, como, por exemplo, nome completo, endereço, CEP, CPF,
que são fundamentais, por exemplo, para a parte financeira, de controle financeiro. Eu preciso ter essas informações. Então, eu pego essas informações e coloco ali na ficha de cadastro. Outra informação importante que tem que ter na ficha de cadastro, que eu coloco. Outra informação importante que eu coloco ali na ficha de cadastro. Rede de apoio, uma pessoa para contato. E o vínculo, o grau de parentesco com essa pessoa. Outra informação que eu coloco na ficha de cadastro, que me dá uma ideia desse atendimento. Normalmente, quando eu não sei nada do meu paciente, algumas informações da ficha de cadastro já me sugerem algumas características daquele paciente. Por exemplo, se é casado, estado civil, escolaridade, se toma algum medicamento, se tem algum problema de saúde. São informações que o paciente pode preencher e que não vai demandar tempo da sessão para eu ficar fazendo essas perguntas. São perguntas que o paciente, ele mesmo já vai lá e responde. E existem várias outras informações ali que eu coloco numa ficha de cadastro. O que é interessante? Se tem filhos, né? Endereço, se tem filhos, religião, várias informações para eu ter ali uma imagem inicial, uma ideia de como é esse meu paciente. E agora, ano passado, com a pandemia, eu fiz essa ficha de cadastro numa versão online, o que tem feito eu ganhar mais tempo ainda, porque agora, ainda que o atendimento seja presencial, eu já envio essa ficha de cadastro para os pacientes que têm interesse em agendar uma sessão. E fazendo supervisão com uma aluna, a aluna do meu curso, ela tinha muito medo, ela atendia à noite, o horário que ela tinha disponível normalmente era à noite, ela tinha muito medo de atender os pacientes, às vezes ali sozinha, medo de que alguma coisa ruim acontecesse. E aí, nós melhoramos essa ideia da ficha de cadastro, e já vou passar essa ideia aqui para vocês também. Alguém aqui já teve medo de atender, às vezes, um determinado horário, uma pessoa que não conhece, alguma coisa assim? Coloca aí nos comentários para eu saber se esse medo é só nosso ou se ele é um medo comum também. E para melhorar, às vezes, essa questão de, eu não sei, meu paciente, não sei, sei lá, não conheço a pessoa, para diminuir essa insegurança, fica aqui já uma dica também, ó, mão na massa. Quando a pessoa liga querendo agendar, você pergunta qual é o nome, né? Informa o seu nome completo, e a pessoa vai informar o nome completo, e aí, na sequência, você já envia a ficha de cadastro online, feita pelo Google Formulários. E aí, na ficha de cadastro, existe a opção da pessoa anexar um documento, anexar uma imagem, por exemplo, um PDF. E aí, na ficha de cadastro, eu coloco como item obrigatório de preenchimento da ficha, eu coloco, eu peço para que envie uma foto de um documento pessoal, habilitação, carteira de motorista, RG, algum documento que tenha foto e que tenha ali as informações. Com isso, a pessoa já informou o nome completo, a gente já sabe que a pessoa deu o nome, aí a gente consegue ali confirmar se a informação que ela deu é uma informação verídica. Então, essa ficha de cadastro, além de ter informações que são úteis para a nossa gestão, para a nossa administração, ainda pode melhorar a nossa segurança quando a gente tem ali informações do atendimento que a gente vai fazer. Então, padronizei, né, a ficha de cadastro. É uma ficha que é fácil de fazer, passo ali no formulário do Google, e ela também serve de termômetro de engajamento do paciente. Por exemplo, se o paciente chega a preencher a ficha, eu sei que ele está super interessado em fazer a psicoterapia, que não é só especulação. Então, ali eu já tenho um termômetro para medir uma métrica de engajamento e de interesse desse paciente nesse agendamento que ele fez. Então, o paciente quer agendar, pergunta o nome completo, e aí eu explico, vou enviar para você uma ficha de cadastro, o agendamento foi realizado, explico ali as condições direitinho, por favor, preenche e tal, e aí eu consigo olhar a resposta, olhar a foto, conferir o nome, tá tudo ok, atendimento confirmado, mediante pagamento também da sessão. Outro padrão que eu criei, outra rotina, cobrança.
O que é cobrança? Na verdade, não é nem cobrança, é o recebimento, né? Quando o meu paciente pergunta, como é que é o pagamento, qual é o valor, eu falo o valor da sessão. Esse meu valor também, ele é padronizado, e isso é interessante porque, às vezes, também, fazendo supervisão com os meus alunos, tem alunos que entram para o programa RVRF com vários preços de sessão. E é difícil a gente colocar isso dentro de um padrão, dentro de um sistema, dentro de uma organização. Então, tem muitos colegas que cobram, sei lá, vários preços. Analisam, às vezes, a condição, esse paciente faz desconto, abaixa aqui um pouquinho. Então, tem colegas que têm vários preços. Então, o preço, no meu caso aqui, é o que eu oriento, é o que eu faço, o meu preço, ele é padronizado. Eu não trabalho com mais de 3 preços diferentes, porque fica muito difícil para a gente ter esse controle, fazer os lançamentos, emitir a nota, fazer controle de caixa. Então, o preço costuma também tem no máximo 3 preços. Que preços são esses? Terapia de casal, a terapia dos meus pacientes, e às vezes um preço ou outro que eu, por algum motivo, fiz alguma alteração, fiz alguma mudança. E aí, como é que é feita esse recebimento? Quando o paciente me pergunta o preço, eu já informo o preço e as formas de recebimento, a forma de pagamento. Então, por exemplo, e aqui fica outra dica para vocês, tá? Uma coisa que me diferencia de outros colegas é que eu, além do atendimento, estou falando agora de rotina, né? É que eu dou a opção para o meu paciente de me pagar por meio de cartão de crédito, cartão de débito. Agora, atendendo online, tem o link de pagamento que eu envio do PagSeguro, tem a possibilidade de fazer também a transferência por chave Pix, né? Então, são opções que eu forneço de formas de pagamento para o meu paciente, que isso às vezes é vantajoso. Às vezes o paciente me paga a sessão ali no cartão de crédito e a fatura dele só vai vir, por exemplo, lá no próximo mês. Então, ele tem tempo. Além do que, o cartão de crédito, apesar da taxa ser um pouquinho maior, a gente paga uma taxa para esse serviço, apesar da taxa ser um pouquinho maior, é vantajoso para o paciente. Por quê? Porque às vezes ele troca isso por pontos, e aí favorece a troca desses pontos em viagens e produtos, em alguns outros benefícios. Então, além dele ter ali a sessão, que já é um super benefício, às vezes ele tem também outros benefícios pela forma de pagamento. Então, é interessante também. E aí, eu implementei que agora as minhas cobranças, elas são realizadas antecipadamente. Eu envio o link para o meu paciente, eu estou atendendo online, né? Estou atendendo online, então eu envio um link de pagamento para esse paciente, o paciente me paga, ou a chave Pix, né? O paciente faz ali a transferência, e aí sim eu envio para ele o link da nossa sessão. Outro ponto importante, você ter sempre uma metodologia de atendimento. Então, atendendo online, eu utilizo, via de regra, a ferramenta Zoom. Por quê? Porque quem tem que se adaptar à minha rotina é o meu paciente. Claro que eu estou preocupada em facilitar a vida dele também, em resolver as dificuldades técnicas e tecnológicas, mas quem se adapta é o meu paciente à minha rotina. E eu vejo muitos colegas errando nisso, que cada colega quer adequar a sua rotina ao seu paciente. E aí leva muito tempo, trabalho, às vezes você se submete a uma situação que não é legal, a uma coisa que você não conhece tanto, como alguma plataforma. Então, o atendimento psicológico, ele tem que ser bom para você também, tá? Então, as rotinas, elas têm que ser pensadas na sua realidade e para facilitar, normalizar e organizar a sua vida. Alguém perguntar assim, mas o paciente pode querer. Ele pode querer muita coisa, e eu posso ceder ou não, tá? E você também pode ceder ou não. O paciente pode querer muita coisa. Agora, nem tudo que a gente quer, e aí eu me coloco no papel de consumidora, né? E o nosso paciente, ele está consumindo o nosso serviço, ele é um consumidor, ele é paciente, mas ele exerce também o papel de cliente, ele precisa se adaptar. Vamos imaginar que eu quero ir ao cinema.
Vamos imaginar que eu quero ir ao cinema. O filme vai passar na hora que eu quero? Não vai. Eu preciso me adaptar. Vamos imaginar que eu vou ao mercado fazer uma compra. O mercado funciona no horário que eu quero? Não, eu preciso me adaptar. Então, na vida é assim, nós consumidores nos adaptamos, nós tentamos, de um lado, facilitar ao máximo e fazer com que seja fácil e vantajoso para o nosso paciente, atrativo para o nosso paciente, mas o paciente também precisa se adaptar às nossas regras, às nossas normas, aos nossos horários, às nossas rotinas. Faz sentido para vocês? E aí, no dia da sessão, há um detalhe. Contrato. Muitos colegas que estão atendendo online ficam sem saber, e o contrato, orientações, tarará. Como é que eu faço isso? Na ficha de cadastro, quando o paciente, ele vai preencher a ficha de cadastro antes da sessão, na ficha de cadastro, eu já coloco ali o contrato do atendimento. E aí eu preciso que ele marque de acordo, estou de acordo, não estou de acordo. Então, isso já vai hoje também online, o de acordo do meu paciente. Na ficha de cadastro, eu preciso colocar essas cláusulas, né, essas normas, essas regras, também como perguntas obrigatórias. Então, ele precisa responder para ele conseguir me enviar esse formulário online do Google. Bom, dentro das rotinas, e aí que está aqui interessante, né, que nós vamos para o mercado sem saber das nossas rotinas. Dentre as rotinas, são várias rotinas, eu quero falar algumas aqui com vocês. Tem conteúdo mão na massa, eu vou entregar um negócio para vocês já, que eu acho que vai ajudar bastante. Bom, quando a gente começa na psicologia, quando nós vamos pensar no nosso início profissional, ou no início do ano profissional, ou, enfim, a qualquer momento a gente pode pensar e fazer reflexões. Quando a gente começa a organizar o nosso negócio, a primeira coisa que nós precisamos pensar, né, uma das primeiras coisas é definir o nosso horário de trabalho. O que é isso? Qual é o seu horário de trabalho? A sua disponibilidade. E esse horário, ele tem que ser pensado pensando na sua qualidade de vida, pensando no faturamento que você quer ter, pensando na sua disponibilidade. Então, por exemplo, estou começando agora e eu tenho todo o tempo, acabei de sair da faculdade, ótimo. Então, você pode aí ter uma jornada, talvez, de 4, 5, 6 atendimentos por dia. Você tem disponibilidade para isso. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo transição de carreira. Essa pessoa normalmente trabalha em outro local, onde ela precisa cumprir uma carga horária, ela não vai ter muita disponibilidade de tempo. Então, nós precisamos definir o nosso horário de trabalho antes de divulgar isso, né? Porque senão o paciente liga querendo marcar e você não sabe que horas que você vai atender, que dia da semana, fica aquele negócio meio confuso, e confusão desconecta. E aí você precisa, então, definir a sua jornada de trabalho, pensando na sua realidade, nesse seu momento atual, e na possibilidade de crescimento. E aí partindo dessa definição, você monta a sua agenda. O que é a agenda? É o horário que você tem disponível. E é interessante, eu tenho uma aluna, aluna do programa RVRF, que eu estava, coincidentemente, fazendo uma supervisão com ela. Já vai outra dica aqui para vocês, né? Eu estava fazendo uma supervisão individual com ela, e nessa supervisão, o telefone dela tocou, e era uma pessoa interessada. Nós estávamos ali no Zoom fazendo essa supervisão, e era uma pessoa interessada no trabalho dela. E ela estava com dificuldade de fazer agendamentos, ela estava tendo procura, mas não estava tendo conversão. E aí, acabou que ela estava atendendo o telefone e ouvindo, né, ela conversar com esse paciente. E aí ela me disse ela disse uma coisa para esse possível paciente, né? Quando ele perguntou, qual horário você tem disponível? Ela disse, eu tenho todos os dias pela manhã. Isso me acendeu um alerta. Ainda que você tenha essa disponibilidade, a sua disponibilidade é diferente da sua agenda. A sua agenda é o horário que você tem ali aberto. Então, eu sugiro que quem tem essa disponibilidade
monta a agenda com um período pela manhã, um período à tarde ou um período à noite. Espera preencher esses períodos antes de sair abrindo outros períodos. Senão você vai ter uma agenda aí toda picotada. E quando o paciente te ligar, não dá ideia de que a sua agenda está vazia, porque o paciente vai, por que tem esse tanto de horário e tal? Aquilo não fecha. O paciente, por que não fecha? Porque nós tomamos decisões por gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São estruturas que faz com que a gente sinta mais segurança, mais confiança. Então, quando a gente fala com uma pessoa que está com o horário todo livre, o que essa pessoa pensa? Ué, tudo livre, então não é bom profissional, porque não tem outras pessoas, ou você cobaia, ou, enfim, a pessoa pensa, pode pensar um monte de coisa. Quando a gente fala, eu tenho esse horário, era um pouquinho que a garganta está falhando. Quando você limita as opções de horário, a pessoa já pensa, opa, é escasso, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso agendar, então ela tende a tomar uma decisão mais rápida de agendamento. Quando você deixa aberto demais essa possibilidade, a pessoa tem tempo, ela não vai perder a possibilidade de horário, não é uma coisa que ela precisa decidir ali na hora. E normalmente os pacientes, eles fazem o agendamento por um impulso. E impulso aqui não tem um sentido ruim. Impulso significa ele tomou ali uma atitude. Só que impulso, normalmente, ele perde a intensidade, a força de ação. Então, se você deixa isso para longe demais ou vago demais, pode ser que o paciente tenha um rebaixamento desse impulso, dessa tomada de atitude e de decisão, e aí desista de fazer esse agendamento e marque com outro que tenha mais pulso na hora de fazer esse agendamento. Bom, feito o agendamento, né, a gente vai para confirmações das sessões. Você precisa pensar, eu quero confirmar? Vai ficar confirmada? Vou mandar mensagem para o paciente sempre? Isso é uma coisa que você tem que pensar também, se você vai confirmar, se não vai confirmar. Eu envio um lembrete que é automatizado para os meus pacientes, mas eu tenho um combinado com eles, que a sessão fica permanentemente confirmada. E caso ele tenha alguma dificuldade, algum imprevisto, enfim, se ele, por algum motivo, não puder comparecer, ele precisa mandar pelo WhatsApp uma mensagem para mim, me comunicando com antecedência, e já vou falar sobre isso também. E aí você tem que pensar no preço da sua sessão, né? Eu já falei mais ou menos que não é interessante você ter vários preços diferentes. O interessante é que você tenha preços que sejam padronizados também. E aproveitando aqui falando de preço, a Poliana me perguntou: você cobrou preço diferenciado por estar em atendimento online ou está o mesmo preço de uma consulta presencial? Poliana, mesmo preço. Por quê? Porque o meu raciocínio clínico, a minha hora, tudo que eu entrego tem a mesma qualidade do presencial. Eu posso não ter a mesma estrutura, né? Eu não vou ter o espaço físico ali, que normalmente eu ofereço um cafezinho para o meu paciente, um chá, uma água, um biscoito. São coisas também que estão incorporadas na minha rotina do atendimento presencial. Sempre que o paciente chega no consultório, antes de chamar ele para dentro da sala, eu pergunto se ele quer uma água, um café, um chá. Tem pessoas que não tomam café. E normalmente o chá, ele são chás que não têm cafeína, por exemplo, camomila, hortelã, são chás que não têm cafeína, porque tem pessoas que não tomam café por conta da cafeína. Então, são chás, assim, mais inocentes, digamos assim. Então, tudo isso faz parte. Então, o preço que eu cobro do atendimento presencial e o atendimento online é o mesmo, porque a qualidade do meu serviço é a mesma, tá? Então, não tem diferença. Bom, e aí, eu defino o preço não é pelo achismo, nem pelo senso comum. E aí, eu tenho padrões também de recebimento. Eu recebo, quando é presencial, dinheiro, eu recebo por cartão, na maquininha, e eu recebo online por link de pagamento, ou por chave Pix de transferência.
Então, existem normas, critérios também. O paciente não me paga do jeito que ele quer, ou no dia que ele quer, ou quando ele quer. Ele precisa se adaptar à minha rotina. Formas de agendamento. Quando a gente está no início, não tem pacientes, não tem agenda cheia, não tem... Enfim, quando a gente está, às vezes, com tempo, normalmente nós colocamos ali a forma de agendamento. Existem agendamentos que o paciente pode fazer de forma online, tá? Por exemplo, existe um site que é Minha Agenda, acho que é Minha Agenda Virtual, o paciente pode agendar por ali. Você pode criar uma conta no seu WhatsApp, uma conta comercial, e colocar ali uma pergunta, uma resposta, uma resposta automática para que o paciente já dê informações de preferência de horários, pode ganhar o seu tempo, e aí você pode agendar também você mesmo conversando com o seu paciente. E o importante é que você padronize as mensagens que você envia, padronize, eu sempre vou enviar só a mensagem padronizada? Não. Mas na maior parte das vezes, os pacientes que estão procurando psicólogo, eles fazem as mesmas perguntas. Eu nunca fiz terapia, como é que funciona? Já cria uma mensagem padronizada, você não tem que ficar escrevendo sempre a mesma coisa. Charlie perguntou se esse site é gratuito. É gratuito, sim. Deixa eu abrir aqui no sistema, aqui. Eu acho que deve ter a versão paga. minhaagendavirtual.com.br, tá? É um site que você pode disponibilizar ali a sua agenda, os pacientes, enfim, pode agendar por ali. Então, os pacientes, eles tendem a fazer perguntas muito parecidas. Se eu atendo determinado público, qual o preço da minha sessão, e aí eu posso criar mensagens padronizadas para esse tipo, me apresentando, colocando ali o número do meu CRP, que isso dá mais veracidade, enfim, você pode criar mensagens padronizadas, isso vai facilitar, e você pode ver quais mensagens estão te gerando mais conversões são mais agendamentos e mais retorno. O que acontece quando a gente não tem rotina e padronização? Tudo vira uma bagunça. Tudo vira uma bagunça. Você não sabe quando vai receber, como vai receber, onde estão os seus controles, onde estão as informações que você precisa. Tudo vira uma bagunça. E é importante que você tenha controle dos seus atendimentos, controle dos seus recebimentos. E lembrei de uma coisa aqui. Quando eu comecei a atender, eu comecei atendendo numa clínica de outra pessoa. E lá trabalhava com convênios. Tem alguém que atende convênio aqui? Coloca nos comentários. Atendo convênio. Quando eu comecei, eu atendia convênio. E o que acontecia com convênio? Vamos lá. Convênio é assim, você atende, vamos imaginar que você atendeu hoje. Normalmente, a guia do convênio, ela vai ser enviada para o faturamento, no fechamento do mês, e normalmente você vai receber daqui 2, 3, 4, 5, 6, sabe lá quando, daqui quantos meses. Então, normalmente, quem trabalha com convênios não recebe próximo da data do atendimento, da data que o atendimento foi de fato realizado. E aí, quando eu fui trabalhar nessa clínica, eu não fazia esse controle desses atendimentos. E aí, eu perdi esse controle, eu nunca sabia quando que eu ia receber, nem quanto que eu ia receber, e perdi esse controle. O que foi um problema para mim, porque eu nunca tinha essa informação de quanto, se eu já tinha recebido, se eu ia receber ainda. Então, fica aqui uma dica. Se você atende convênio, eu recomendo que você anote. Anote, que eu falo, não papel e caneta, mas que você tenha registro de quando você atendeu e de quando você recebeu aquele atendimento. Chegou a hora, mão na massa. Eu percebi aqui, quantos pacientes chegavam lá no primeiro atendimento, eu falava do contrato, eu explicava algumas normas, algumas regras, só que às vezes o paciente esquecia isso ao longo do caminho. Ele não se lembrava que ele tinha concordado com aquilo, ou que por algum motivo ele tinha aquela informação, então aquilo se perdia. Até porque quando o paciente procura um psicólogo, normalmente ele está com a cabeça tão cheia de tanta coisa que ele não vai se lembrar de algumas regras, né? Então,
é importante, todo início de ano, eu encaminho para os meus pacientes uma mensagem, uma mensagem aí desejando um feliz ano novo, mas também com algumas informações que são importantes, e é o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Essa mensagem foi a que eu enviei para os meus pacientes no início desse ano, quando eu comecei o meu ano profissional. Então, eu coloco assim: é com muita alegria que inicio mais um ano de atendimentos. Aproveito para desejar que 2021 seja um ano de muito desenvolvimento pessoal e é uma honra caminhar junto com você. Essa é uma mensagem que você pode, a qualquer momento, adaptar, colocar com as suas palavras, colocar com a sua linguagem, com o seu jeito, tá tudo bem. E aí eu coloco em negrito na mensagem: agora preciso da sua atenção, tenho informações importantes. Aí eu coloco aqui, ó, preciso que você confirme o seu agendamento, dia e horário. O dia e horário sou eu quem coloco, tá? O paciente, ele só vai confirmar. Então, normalmente, na última sessão do ano, e isso vale para as férias, isso vale para as suas férias, isso vale para qualquer período de afastamento, eu confirmo. Ano que vem, olha só, já fica outra dica, são várias dicas, né? Eu já pergunto para o paciente, antes dele sair de férias, ou antes que eu saia de férias, até para eu ter a segurança ali da minha agenda no meu retorno, no retorno do paciente, eu pergunto: na sua volta, no meu retorno, nós vamos manter esse mesmo horário? E aí eu já sei se o paciente vai continuar ou não comigo dentro de um processo terapêutico. E aí, quando ele retorna, ou quando eu retorno, eu passo essas orientações, e aí eu coloco o dia é o dia da semana, e o horário do atendimento, né? O horário que eu vou atender esse paciente, que são dias e horários fixos. E aí eu venho com informações gerais sobre os atendimentos. Atendimento: cada sessão terá duração de 50 minutos. Eu coloco isso, né? Terá duração de 50 minutos, porque eu consigo ali seguir esses 50 minutos. Eu não recomendo você passar nem mais, nem muito menos do que esse horário. Eu acho que definir esse tempo de sessão em 50 minutos está de bom tamanho. 10 minutos você tem ali para respirar, para beber uma água, para ir ao banheiro fazer um xixi. Enfim, você tem aí um tempo. Cada sessão tem duração de 50 minutos, 10 minutos fica para você ter o seu tempo ali, às vezes de tomar uma água, tomar um café, comer um biscoito, comer uma fruta, ter ali 10 minutinhos para você entre sessões. E alguns colegas podem, isso não é uma regra, não é rígido, alguns colegas podem colocar, por exemplo, que cada sessão terá duração de aproximadamente 50 minutos, para você não ter que ficar ali marcando no relógio seu tempo de atendimento. Alguém perguntou se eu cobro as minhas férias. Não, eu não cobro do meu paciente as minhas férias diretamente. Eu coloco isso dentro do meu cálculo de sessão. Ok? Então, quando eu penso nas minhas férias, eu penso isso diluído ao longo de um ano de trabalho. Por quê? Porque ninguém quer pagar outra pessoa nas férias, né? A pessoa quer pagar enquanto tem um serviço. Então, para que meu paciente não fique com essa sensação: eu estou pagando, não estou recebendo o serviço, eu coloco isso no cálculo da minha hora, que aí não é um paciente específico que paga, isso aí fica diluído ao longo do ano, não pesa para ninguém, isso está dentro de um cálculo da minha hora de trabalho. E aí eu coloco: do atendimento terá duração de 50 minutos, você pode colocar 50 minutos ou aproximadamente 50 minutos. Para manter a pontualidade, a rotina informa que não será possível estender o horário para além do tempo previsto, mesmo em caso de atraso. Hoje aconteceu isso, a paciente, no horário dela, ela está atrasada 10 minutos. Beleza. Tudo bem. Só que a sessão terminou pontualmente no horário que eu sempre sigo. Então, eu não mudo o meu horário para me adequar ao paciente nesse sentido. A sessão tem 50 minutos. Se ele atrasou, ele vai ter prejuízo aí de tempo. Sueli colocou aqui, ó. Nossa, nunca. São tantas coisas, né, que eu vejo que a gente não para e não pensa, e é difícil descobrir isso tudo sozinho. É muito difícil. Eu sei porque eu tive que ter prejuízo, eu tive que ir atrás de muita informação, estudar de madrugada, final de semana, levar prejuízo para aprender. Então,
Eu sei, dá trabalho e tem muitas coisas que nós nunca pensamos, só quem passa, quem vive. E uma coisa que eu acho interessante, como eu acabo aprendendo muito também com a realidade dos meus alunos, né? Eu tenho que buscar a solução junto com eles, ou aprendo na experiência deles, então é bem interessante. Tem coisas que a gente não para e pensa mesmo. Honorários. O que são honorários? O nosso recebimento. O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto, débito, crédito, por meio de link de pagamento ou chave Pix, e aqui eu coloco para e já coloco a minha chave Pix, tá? Eu não vou esperar o paciente me perguntar, já tá aqui, a minha chave Pix é essa, para esse lugar que você vai transferir, ou eu já coloco o número da sua conta, já coloco o banco, já coloca tudo aí nessa mensagem para facilitar, e já falo para o seu paciente, ó, já salva essa informação, porque toda semana você vai precisar dessa informação, então já deixa aí facinho, já cadastra no seu banco. São coisas aí que você pode facilitar. Tenho muitos problemas com o encerramento da sessão. Isso aí eu vou dar uma dica. Dentro das rotinas, o que acontece, tá? Quando está dando a hora de finalizar, eu pergunto para o meu paciente se tem alguma coisa que ele quer que eu anote para a próxima e acaba. Claro que a gente tem que estruturar a nossa sessão com início, meio e fim. A gente não vai deixar o nosso paciente, às vezes, sair da nossa sessão totalmente desestruturado, às vezes, ou com alguma coisa aberta. A gente tem que ter esse raciocínio aí de pensar a nossa sessão. Aqui eu estou falando de rotinas mais administrativas, tá? E aí, olha só que legal. Na parte de honorários, eu coloco que o valor da sessão será reajustado nos meses de fevereiro e agosto. Eu faço 2 reajustes ao ano. 2 reajustes ao ano. Costuma ser pequeno para o paciente não sentir isso muito forte no bolso e para não ter a desculpa, aumentou demais, não posso continuar. Então, por isso que eu faço 2 reajustes ao ano. E aí eu coloco a data, a partir do dia 1º de fevereiro, que vai ser o caso desse reajuste, a sessão passará para tantos reais. Eu já deixo aqui também ele informado que o reajuste vai acontecer, ele já tem tempo para se preparar, e eu também tenho tempo de me organizar. E aí eu coloco informações sobre o sigilo, que o sigilo profissional faz parte do meu exercício profissional, e existe a fim de proteger a confiabilidade e a intimidade. Eu coloco duração, a frequência, eu coloco aqui a demarcação, ou seja, quando que ele pode desmarcar a sessão, as mudanças de horário, eu aviso que tem que me avisar com 24 horas de antecedência, caso contrário, a sessão ela é cobrada, e se ele tiver algum imprevisto, me comunicar por mensagem, antes da sessão acontecer. Aline, você é 100% rígida com isso? Não, não sou. Mesmo nessa crise econômica, você indica fazer o reajuste? Vou te devolver a pergunta. A crise econômica acontece para mim, psicóloga, ou só para o meu paciente? Porque a gasolina está sendo reajustada, os preços das coisas estão subindo, carne está caro, arroz está caro, está tudo caro. Então, assim, a mesma crise que existe para o meu paciente é a mesma crise que eu também estou passando. Então, é interessante a gente pensar isso, que a gente às vezes tem mania de ceder, de flexibilizar, de pensar muito no outro, e a gente esquece de pensar na gente. Então, a mesma crise, ano passado eu não fiz reajuste por alguns motivos, eu estou fazendo esse ano e já estou reajuste normal, tá? Então, ano passado, até por entender que foi um ano muito atípico, mas as pessoas já tiveram tempo de se organizar, então, a crise, ela é para todo mundo. Para todo mundo. A mesma crise que o meu paciente está passando, eu também estou passando, e a gente tem que pensar e talvez fazer um reajuste menor. Eu recomendo, por que eu faço 2 reajustes? Porque eu faço um reajuste pequeno. Quantos por cento que você reajusta? O que é o reajuste? Na verdade, é um alinhamento do cálculo do meu negócio. Não tem um percentual de reajuste, eu não trabalho com um percentual de reajuste. Eu preciso colocar sentar e fazer o meu planejamento financeiro, as contas de quanto eu quero ganhar, e aí é feito o reajuste baseado num cálculo da realidade do meu negócio, e não num percentual aleatório, tá? Toda mudança que é feita, ela é feita planejada e calculada.
Faltas. As sessões que o paciente não comparece sem antecedência é considerado falta, ele faltou e aí ele me paga, tá? Se ele não avisa, se é falta, eu cobro e cobro sem dó, tá? Sem dó que eu digo, eu não fico, eu vou cobrar sem constrangimento, exceto quando é um paciente que ele é super pontual e aconteceu, às vezes, realmente um imprevisto, uma urgência, e aí eu analiso, mas se for um paciente que é super pontual e aconteceu alguma coisa, antes de cobrar, eu até pergunto, nossa, o que aconteceu e tal. Se é um paciente que está em processo longo também, e que às vezes ele quer um tempo, e tá tudo bem também, é só me avisando com antecedência, que aí eu pego pacientes que estão esperando o atendimento, pacientes quinzenais, e faço aí uma organização da minha agenda, tá tudo bem também. Comunicação. Meu contato fica à sua disposição, eu coloco isso à disposição de outros profissionais que porventura te atenda, e também informo que a melhor forma de comunicação comigo é por mensagem. Sempre que o paciente precisar, ele pode me enviar a mensagem, e eu aviso que a mensagem vai ser respondida assim que eu puder, tá? Então, eu sempre deixo o meu telefone à disposição do meu paciente. Alguém perguntando se eu cobro na próxima sessão, cobro, eu envio o link, se o paciente faltou e o atendimento é online, é por meio de link de pagamento, eu já envio o link da falta, né, a sessão, ela é cobrada, envio o link, ou então, quando o atendimento ele é presencial, na próxima sessão que eu tô ali junto com o meu paciente, eu faço ali a cobrança. E tem paciente que vai chorar, vai falar, e eu falo, eu sei, é difícil mesmo, mas, né, você também não me avisou, e aí eu também fiquei aqui com o horário perdido, e eu entendo, né? Tá tudo bem, enfim. O paciente às vezes chora e eu também choro daqui um pouquinho, enfim. O que sustenta o paciente não é o nosso preço, não são essas regras, tá? Às vezes a gente pode colocar as regras que existirem aí. O que faz com que o paciente cumpra não é a regra tá no papel, e sim o vínculo que nós formamos e a utilidade que nós entregamos em forma de prestação de serviço para o nosso paciente. Você pode ter as melhores regras, os melhores contratos, mas o que faz o paciente realmente cumprir, né, sem que você tenha que fazer uma demanda judicial, uma coisa mais rigorosa, uma coisa mais por outra via, é o vínculo que você forma com o paciente. Então, não adianta nada isso estar no papel, não adianta nada o paciente saber disso, se o vínculo não for bom. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Mão na Massa. Espero que vocês implementem. Espero que vocês construam as suas rotinas, que vocês padronizem aí as atividades de vocês, porque isso faz toda a diferença para quem quer de verdade viver da psicologia.